Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula na disciplina de biossegurança. A gente vai falar um pouquinho sobre os riscos que a gente está expostos enquanto profissionais da área da saúde e algumas medidas de precauções, o que a gente pode fazer, como que a gente pode se prevenir, se cuidar para não estar expostos a algumas doenças que estão relacionadas à profissão de qualquer profissional da área da saúde, tá bom? Como de costume, eu vou deixar a disciplina, né, o conteúdo lá no aplicativo de vocês, o link complementar e as atividades para que vocês possam responder valendo notas, assim como a gente vai somando pontos de presença para fazer a nota final de vocês, tá bom? Só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre riscos aos profissionais de enfermagem, precauções e isolamentos. Se a gente for pensar na questão de risco, a nossa profissão de enfermagem, independente de ser auxiliar, técnico ou enfermeiro, ela não era considerada uma profissão de risco. E aí a gente vai falar, nossa, mas como que não era uma profissão de risco se a gente estava exposto desde sempre a tantas doenças e a tantas secreções, excreções, né, a parte respiratória, enfim. Mas até então não era. E aí chegou a década de 80, que foi quando surgiu a AIDS, 82, 84 mais ou menos, e com o advento da AIDS, algumas questões de biossegurança, e aí começou-se a se pensar na questão da proteção do profissional, tá? E aí sim a gente passou a ser considerado uma profissão de risco, ter a questão de insalubridade e tudo, por conta dessa exposição, tá? Então, todo profissional está exposto aos riscos, né, de desenvolver não só aos riscos ocupacionais, mas ao risco de desenvolver doenças relacionadas ao trabalho, tá bom? Isso porque a gente está exposto ao risco, né? Claro que nem todo mundo vai desenvolver a doença, óbvio que não. Então, essa exposição, o desenvolver a doença relacionada aos riscos da profissão, depende muito do ambiente de trabalho de cada um e do quanto a gente usa de proteção ou de EPIs, tá bom? Então, os EPIs existem, né? Os equipamentos de proteção individual e coletivos existem para a gente usar, para a gente se proteger de não desenvolver nenhuma doença relacionada à profissão, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? E aí a gente entra numa questão, num dado alarmante com relação à contaminação. Então, dos 70% das contaminações pelo vírus HIV em todo o mundo, por ocasião do acidente de trabalho, então, 70% das contaminações acontecem por acidente de trabalho. Desses 70%, 43% são profissionais de enfermagem, né? Os outros envolvem médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, a equipe da higiene, porque pode se contaminar com uma agulha que a gente jogou inadvertidamente no lixo. Então, de 70%, praticamente quase 50%, quase metade da população que se contamina com o vírus HIV em decorrência de acidente de trabalho são profissionais da área de enfermagem, tá? Então, daí a gente vê o quanto que é um risco, né, essa questão da profissão e a questão e quanto que é importante a gente se prevenir para não desenvolver, tá bom? Para isso existem algumas precauções, que é o que a gente vai ver para minimizar esses riscos, tá bom? Então, precauções são medidas que devem ser aplicadas sempre
que houver um risco de contaminação. E essa contaminação, ela vai se dar com o quê? Com sangue ou outros fluidos corporais, urina, mesmo fezes pode estar contaminada, mesmo que estes não estejam visivelmente perceptíveis. Então, às vezes está lá uma gotícula, o paciente chegou e espirrou, né? A gotícula ficou ali, né, no ambiente, né, até 1 metro. Além do paciente, a gente pode se contaminar se eu estiver perto dele. No momento que ele espirrou, eu posso inalar algum vírus ou alguma bactéria que saiu por essa gotícula, tá? E eu não vou estar vendo, né? Contato com a pele não íntegra, então na hora que vai fazer um curativo ou na hora que está fazendo uma cirurgia. E contato com mucosas, né, por dentro da boca, questão do canal vaginal, né, a questão do canal retal, tá? E aí existem algumas precauções que a gente vai estar vendo uma a uma, inclusive como que a gente usa esses EPIs, ou seja, tem uma sequência certa e uma para se vestir e para se desvestir, para a gente não se contaminar e não levar contaminação para outro paciente, tá bom? Precaução padrão. Então, existem equipamentos de proteção individual, né? Luva, avental, máscara, óculos, o face shield, né? Que é aquele protetor facial, tá? Quando eu uso luva, sempre que eu tiver contato com sangue, fluido, secreção, excreção, item contaminado, mucosa, pele não intacta, vou fazer injeção, vou fazer qualquer procedimento que eu vou entrar em contato com a pele não íntegra do paciente, ou vou fazer alguma medicação, obrigatoriamente eu vou usar luva, tá? Isso não exime de que eu tenha que lavar as mãos, tá? Mesmo usando a luva. Avental, eu vou usar durante procedimentos ou atividades onde possa ocorrer contato da roupa com sangue, fluidos ou secreções, ou no caso de isolamento. Então, o paciente está lá isolado porque ele está com uma infecção por uma bactéria, e aí eu vou encostar minha roupa na cama para mobilizar ele, eu vou ter que, se eu não usar um avental descartável, essa roupa minha que está contaminada, eu vou contaminar todo o ambiente e os outros pacientes, tá? Máscara, e aí a gente vai ver os tipos de máscara. Óculos, e não é o óculos que nem o que a professora usa para ler e enxergar, é um óculos de proteção que pode ser colocado por cima do nosso óculos, tá bom? E o protetor facial, durante alguns procedimentos onde pode escorrer respingo de sangue, fluidos corporais ou secreções, tá? Geralmente, quando vai aspirar ou entubar algum paciente, se coloca o face shield. E aí a gente entra numa questão de paramentação completa. Se a gente for pensar na questão do Covid, por exemplo, a gente tem que usar luva, avental, o gorro, que não está aqui, mas que a gente coloca, a máscara, o óculos, o protetor facial, tá bom? Cuidado sempre com materiais perfuro-cortantes, que são aqueles que podem cortar, seringa, lâmina, lanceta. Nunca, jamais, sobre hipótese alguma, a gente vai reencapar qualquer agulha. E vai dizer que isso não que é incomum isso acontecer? Não. A gente acha que não vai dar nada, eu vou lá reencapar. A gente se fura e a gente pode se contaminar com AIDS, hepatite A, hepatite B, hepatite C e por aí vai, tá bom? Sendo que grande parte delas não tem cura. A agulha pode entortar, a gente não pode manipular ou quebrar qualquer agulha ou lâmina ou material pérfuro cortante, tá? E o descarte, como a gente viu, é naquela caixinha de pérfuro que é amarelinha, tá? Precaução de contato, a gente usa quando tem alguma transmissão de agente infeccioso através de contato direto ou indireto com o paciente ou ambiente. Algumas precauções se combinam. Tá com precaução de contato, mais uma precaução de gotícula. Tá com uma precaução de contato, mais uma precaução de aerosol, tá? Então, isso não é incomum. Geralmente, quando você está em isolamento por gotícula ou por aerosol, obrigatoriamente você também está com uma precaução de contato. Por quê?
como vai voar partículas de secreção de vírus e bactérias, por exemplo, que o ambiente está contaminado, não adianta só colocar uma máscara, por exemplo, para me proteger, ou colocar máscara no paciente quando eu vou fazer um transporte, por exemplo, que eu vou estar num ambiente contaminado. Então, eu tenho que fazer um isolamento de contato também, tá bom? Geralmente, a gente usa com pacientes colonizados por bactérias multiresistentes, tá? Então, não é incomum ver pacientes com Klebsiella, Acineto, por E. coli, por exemplo, e aí a gente usa, independente do tempo de internação do paciente, a gente continua usando, e se ele reinternar, a gente também faz um isolamento de contato por até 6 meses, ele ainda está com essa infecção no organismo, tá? Quando dizemos que uma pessoa está colonizada por uma bactéria resistente, não significa que ela está infectada. Por isso que ela pode durar até 6 meses no paciente, tá? Só que esse micro-organismo pode pegar carona na gente, através do contato, e levar para outro paciente que está colonizado, tá? E aí a gente faz o que a gente chama de infecção cruzada, tá? Quando a gente usa essa precaução de contato, o principal objetivo é evitar a disseminação dessas bactérias multiresistentes no hospital, tá? Então, eu isolo, se eu me paramentar e desparamentar de maneira correta, lavar as mãos e manter os cuidados, eu não vou ter o risco de transmissão de um paciente para o outro e eu fico com essa infecção restrita naquele paciente, tá? Como que a gente faz esse isolamento de contato? Então, o paciente vai ficar no quarto sozinho ou, no máximo, junto a outro paciente com o mesmo micro-organismo. E aí a gente mantém distância mínima de 1 metro de um leito para o outro, tá? Então, eu tenho um paciente com Klebsiella e outro paciente com Klebsiella, eu posso colocar os dois juntos. O paciente não pode sair do quarto, de preferência, caso seja necessário, ele só vai sair com acompanhamento de algum profissional para que ele encoste em qualquer outras áreas, tá bom? Obrigatoriamente, quem vai entrar vai usar avental e luva sempre que entrar no quarto, em contato com o paciente, qualquer superfície, tá? Logo depois eu vou descartar esse avental e a gente vai ver a sequência correta dentro do quarto, fora do quarto, por exemplo. E todo e qualquer equipamento que eu vou usar nesse paciente é de uso exclusivo dele. Eu não vou, vou lá aferir a pressão e aí vou tirar o aparelho esteto e vou lá verificar em outro paciente. E geralmente isso acontece porque a gente não toma cuidado. Então, todo e qualquer paciente em isolamento de contato, a gente vai usar sempre avental e luva. Então, tá aqui, ó. Esse é um modelo de avental descartável, tá bom? Sempre de manga longa e a luva por cima do avental, tá bom? Mesmo que ele tá intacto, eu não posso reutilizar, então eu vou, mesmo que seja para mim. Então, entrei, saí, descartei, foi para o lixo. Eu tenho que pegar outro. Precaução por gotícula, então são aquelas doenças respiratórias que a partícula do vírus não gera aerosol, ou seja, ela é muito pesada e ela só a distância máxima que ela atinge é de 1 metro e ela cai no chão. Então, isso é uma gotícula. A aerosol ela fica espalhada pelo ar por até 2 horas depois de sair do paciente, pode contaminar outra pessoa. E aí não é delimitada só por uma área de 1 metro, tá? A pessoa obrigatoriamente deve estar num quarto privativo. Se não for possível, eu vou colocar um outro paciente de novo, com o mesmo diagnóstico, a 1 metro de distância no mínimo, a porta do quarto sempre fechada. Toda e qualquer pessoa que entre nesse quarto, inclusive visitas, devem ficar de máscara o tempo todo. E a máscara não é aquela máscara que fica do nariz para baixo, é nariz e boca cobrindo, tá?
Quando sair do quarto, a máscara é jogada no lixo, tá? Não é para se guardar e usar essa máscara para depois, obrigatoriamente, tá? A não ser que a gente tá lidando com os mesmos pacientes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, a gente usa a máscara e consegue entrar em outro leito com a mesma máscara, tá? Mas o ideal é que ela seja descartada. Aquela máscara comum, por exemplo, que a gente está usando muito por conta de Covid hoje em dia, a gente coloca a máscara e fica com ela por até 6 horas, ou se ela ficar úmida. Se ela não ficar úmida, a gente troca a cada 6. Se ela umedecer, a gente troca antes, tá? O paciente não pode sair do quarto, né, caminhar pelo corredor, a não ser que seja preciso, para fazer algum exame. Nesse caso, se o paciente sair do quarto, ele tem que usar a máscara cirúrgica o tempo todo, tá? Quando ele está dentro do quarto, ele não precisa usar a máscara. Fora do quarto, ele usa a máscara e só tira quando ele voltar para o leito, tá? Esse é um exemplo da máscara cirúrgica comum, tá? Que é o que a gente mais usa hoje em dia. Isolamento por gotícula. Essa é a máscara ideal e certa para nós profissionais da saúde. E o paciente usa ela para fazer exame quando ele tiver que sair do quarto, tá bom? Geralmente, de novo, o isolamento não é isolado, então eu faço uma precaução de contato e mais gotícula, tá? Então, ela deve ser descartada sempre que úmida, não pode ser compartilhada ou reutilizada. Precaução por aerosol. Então, nesse caso, obrigatoriamente o paciente fica isolado no quarto. Mesmo que seja a mesma doença, a mesma bactéria, o mesmo vírus, eu não vou misturar o paciente. O quarto geralmente tem que ser com pressão negativa, então aqueles quartos que tem os relógios de pressão na ponta da porta, com filtro de ar de pressão de alta eficácia. Por quê? Esse aerosol que fica espalhado no ar, ele é sugado por esse filtro, por esse ar-condicionado com filtragem, a pressão fica até menos 20 dentro do quarto, e aí você garante que todo esse aerosol e todo esse vírus e bactéria está restrito lá dentro, tá? Porta sempre fechada, o ideal é que se tenha sempre 2 portas, a porta do quarto e uma antessala para onde a gente vai se paramentar para entrar no quarto, tá bom? Obrigatoriamente se usa a máscara tipo N95, aquela biquinho de pato, ou que se comumente se chama de PPF 22, tá? Todo mundo que entrar, qualquer profissional de saúde que entrar no quarto vai utilizar essa N95, tá? Se o paciente precisar sair, o paciente usa a máscara cirúrgica. Geralmente, o transporte de paciente, no caso que estão em isolamento, nunca é sozinho. Então, por quê? Um profissional está totalmente paramentado, vai empurrando a maca, a cama do paciente, e o outro vai todo paramentado, sem a luva, abrindo as portas. Quem está paramentado, encostado na cama ou na maca, não encosta em nada, tá? Esse paciente não é transportado sozinho pelo hospital. Essa é a máscara N95 ou PPF, usada em isolamento de aerosóis. Ela pode ser reutilizada desde que ela não esteja danificada, molhada ou dobrada. E não pode ser compartilhada. Alguns fabricantes falam de um tempo de uso de 15 dias e outros falam de um tempo de uso de até 30 dias, tá? Então, depende muito do fabricante. E isso vai muito em consenso com a SCIH. O que é comum, o consenso é que ela pode ser trocada a cada 15 dias. Essas que são mais rígidas, como a que está na foto, elas não podem ser dobradas. Algumas já vêm dobradinha, então você dobra ela, coloca sobre pega um papel sulfite, dobra na metade, grampeia as laterais e coloca ela como se fosse num saquinho, deixando a parte de cima mais abertinha para poder ventilar essa máscara, tá bom?
Essas maiorzinhas a gente também consegue colocar dentro dessa dobradura que eu falei com o papel sulfite, mas a gente não pode amassar, porque senão ela quebra e perde o filtro de dentro, tá? Precaução empírica, a gente não sabe ainda qual que é o micro-organismo envolvido, então a gente vai colocar o paciente em isolamento de contato por uma precaução empírica, ou seja, eu coloco ele no isolamento até que eu descubra o agente causador e aí eu faço a precaução de acordo com essa suspeita, tá bom? E aí a gente coleta suave, por exemplo, para ver se alguma bactéria de contato ou um painel viral, por exemplo, para saber qual tipo de vírus que está causando a doença. Se eu coletar um painel viral, por exemplo, eu vou colocar o paciente em isolamento respiratório por aerosol, tá bom? Até que eu tenha o diagnóstico correto. Geralmente, pacientes com reinternação em menos de 48 horas após alta hospitalar ou reinternação recente, a gente já coloca em precaução empírica de contato, coleta o suave de vigilância e só tira ele de isolamento assim que eu tiver o resultado dessa cultura, tá bom? Assim eu evito de estar transmitindo algum micro-organismo que pode estar com o paciente, tá bom? E aí vai muito de acordo com a clínica do paciente. Ele pode ser só um isolamento de contato, pode ser um isolamento de gotícula, pode ser um isolamento respiratório por aerosol, dependendo do diagnóstico dele e daquilo que o médico suspeitou, tá? Depois que eu tenho o resultado dos exames e deu tudo negativo, eu tiro ele desse isolamento, tá bom? Geralmente, todo e qualquer paciente com diarreia fica em isolamento enquanto ele está com diarreia franca, e aí fica em isolamento de contato, porque é muito comum a gente pegar nessas infecções por diarreia, por Clostridium. Clostridium é o pior agente que a gente pode ter numa infecção por diarreia. O isolamento é de contato, tanto empírico quanto depois, enquanto ele estiver internado com essa diarreia, tá bom? Ou qualquer outro patógeno entérico. Então, por exemplo, tá com uma infecção de urina por E. coli, por exemplo, a gente vai manter o paciente em isolamento de contato, tá bom? E isso depois, por uma E. coli, por exemplo, a gente mantém em isolamento por mais 6 meses depois do diagnóstico, tá? Meningite bacteriana, geralmente causada por uma Neisseria, a gente faz isolamento respiratório por gotícula e contato, tá? Lesões de pele, se for uma meningite bacteriana que dá aquelas bolinhas vermelhas, a gente faz o isolamento por gotícula. Varicela ou sarampo, catapora ou sarampo, né? A gente faz o isolamento de contato e gotícula, tá bom? Infecções respiratórias, então coqueluche, o VSR, por exemplo, ou a tuberculose, então coqueluche, a gente vai fazer isolamento de contato e gotícula. O VSR, até eu ter o resultado do VSR, eu deixo um isolamento respiratório por aerosol e contato. Saiu o resultado do painel viral e deu VSR, eu só mantenho isolamento de contato. E a tuberculose, por exemplo, obrigatoriamente é isolamento de contato e por aerosol, tá? Suspeita de colonização de bactérias multi-R diversas, por exemplo, a gente mantém isolamento de contato, tá? E aí foi o que eu falei da sequência correta da paramentação e desparamentação. Primeira coisa, sempre, 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 lavo as mãos. Lavei as mãos. Qual que eu vou pôr primeiro? O avental. Coloquei o avental, eu vou colocar a máscara de acordo com o isolamento. E aí eu ponho ou a máscara cirúrgica ou a N95. Nunca usa-se uma máscara sobre a outra, o que o povo ultimamente estava fazendo com medo, né? Fiz isso, eu vou fazer o quê? Lavar de novo as minhas mãos. Por quê? Eu posso ter alguma coisa na máscara ou no avental, porque a N95 é reutilizada,
E aí eu vou pegar o óculos de proteção com a mão contaminada e vou pôr no meu olho, tá? Então, por isso lavar as mãos. Coloquei o óculos de proteção, eu vou colocar o gorro e o face shield, caso seja necessário para fazer uma aspiração, por exemplo, em paciente com isolamento por aerosol. Me paramentei, vou lavar de novo as minhas mãos antes de colocar as luvas cobrindo o punho. E só assim eu entro no quarto do paciente, tá bom? Quantas vezes eu lavei a mão aqui? No mínimo 3 vezes, mesmo estando toda paramentada antes de colocar a luva, tá bom? Ou eu lavo as mãos ou eu uso o álcool gel, tá? E aí, como que eu vou desparamentar, né? Dentro do quarto ainda. Opa. Eu tiro as luvas, lavo as minhas mãos ou uso álcool gel, tiro o meu avental, vou desprezar as luvas e o avental no lixo infectante, não no vermelho, mas agora no branco, tá? Vou lavar minhas mãos, isso tudo dentro do quarto, antes de sair do quarto. Saí do quarto, peguei, abri a porta. Saí do quarto, primeira coisa, lavo as minhas mãos. Lavei as minhas mãos, vou tirar a face shield. A face shield pode estar contaminada. Vou fazer o quê? Vou tirar, vou lavar as minhas mãos de novo. Vou tirar o gorro, vou pegar o gorro de trás para frente. Eu junto ele e jogo. Lavo de novo as mãos. Por quê? Eu vou pegar no óculos e aí eu vou contaminar toda a minha cara. Tirei o óculos que também pode estar contaminado. Lavo as mãos. Depois que eu lavei as mãos, eu vou tirar a máscara cirúrgica ou a N95, de trás para frente. Guardei a bonitinha lá, N95, ou descartei a cirúrgica e eu vou lavar de novo as minhas mãos. Olha quantas vezes a gente lava a mão. Para cada coisa que eu vou tirar, eu vou lavar as minhas mãos. Porque eu entrei num ambiente contaminado. Se eu não sigo essa sequência, eu me contamino e eu posso depois estar levando essa contaminação para um familiar, né? Para minha filha, para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para quem quer que seja. Porque a gente tem um velho hábito de não lavar direito as nossas mãos, tá bom? Essa foi um pouquinho da aula de hoje sobre a questão dos cuidados, os riscos aos quais nós estamos expostos, tá bom? E que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Com relação a isso, para a gente não se contaminar e não levar contaminação, nem para outro paciente, nem para dentro da nossa casa, tá bom? Espero que tenham aprendido um pouquinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.